Olá, boa noite. O STV Segunda Edição está começando e traz em destaque uma perseguição em Camburi. 2 bandidos roubaram o carro de um policial civil. Eles bateram em 4 carros e acabaram presos. No Palácio da Fonte Grande, mais uma reunião entre representantes do governo e das mulheres dos policiais. Comandante das Forças Federais diz que o número de crimes já caiu e que mais de 3.000 homens devem atuar na segurança do Estado. Hoje de manhã, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari foi assassinado quando saía de casa. E você vai ver que, em meio ao caos, tem gente que não perde a esperança. É agora no STV Segunda Edição. A gente começa com uma cena impressionante, uma perseguição em plena Avenida Dante Michelini, em Camburi. A perseguição acabou com 5 carros batidos. 2 homens tentavam fugir da guarda municipal com um carro roubado. Repare a manobra perigosa. A caminhonete sai da Avenida Leitão da Silva em alta velocidade e entra na Avenida César Ilau. Já na Avenida Dante Michelini, o primeiro acidente. O carro atingido sobe no calçadão da praia. Em seguida, o motorista perde o controle e bate em outros veículos. Logo após o acidente, um dos suspeitos sai correndo, atravessa a rua e entra para dentro do bairro Jardim da Penha. Os guardas municipais começam uma outra perseguição, agora a pé. Com um celular, um telespectador gravou de um outro ângulo. Repare como o primeiro carro atingido sobe no calçadão de Camburi. A pancada foi forte. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a perseguição começou por volta de 2h30 da tarde, bem aqui na pracinha do Cauê. A caminhonete foi roubada ontem à noite e pertence a um policial civil. Os bandidos foram sendo observados pelas câmeras da prefeitura. Dessa forma, o cerco foi armado e eles acabaram presos. O vídeo monitoramento dando apoio para a gente, passando as informações onde o veículo estava, e nós perseguimos mesmo até o clube de oficiais, o qual o veículo veio colidir. Os indivíduos correram, empreenderam fuga, posteriormente foi capturado pela nossa outra guarnição. Moradores de Jardim da Penha gravaram o momento em que os 2 homens foram presos, minutos depois da perseguição. O acidente interrompeu uma das faixas da Avenida Dante Michelini, em Camburi. A Guarda Municipal e soldados do Exército fizeram a segurança do local e orientaram os motoristas. Os 2 homens presos foram conduzidos para o DPJ de Vitória. Ninguém ficou ferido nos acidentes. E ontem à tarde, a Polícia Rodoviária Federal recuperou 3 carros roubados. Alguns estavam com vidros quebrados. 2 suspeitos foram presos. Os carros foram encontrados na BR-101 e também no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. A presença das forças federais na cidade começa a dar um pouco mais de sensação de segurança à população. O comandante da operação disse que deve chegar a 3.000 o número de homens nas ruas. Sem polícia militar nas ruas, são os homens do Exército e também da Força Nacional que têm feito patrulhamento nas cidades. À tarde, vimos eles passando na Avenida Dante Michelini, na praia de Camburi. Agora já deu um alívio mais ou menos, né? Pelo menos aqui pro povo aqui. Também vimos o Exército na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. No centro de Vitória, encontramos uma viatura da Força Nacional, o que já deu uma sensação de segurança para quem viu. Dá um pouco de segurança para a população, mas precisa melhorar um pouco mais, né? Sem dúvida nenhuma, precisa dar uma melhorada. Já no bairro Jardim da Penha, praça vazia e sensação de insegurança. A gente precisa de uma medida mais urgente e que venha lá de cima. Eu acho que a gente tem que ter intervenção aqui. Em Vila Velha, os moradores elogiaram a atuação das Forças Armadas. Está sendo bom, não tem evitando os assaltos, né? Que a gente não tem nem como andar na glória. Você vai andando para eles, vão te assaltar. Primeiro está sendo melhor, né? Durante a tarde, representantes do Exército, Marinha e Força Aérea apresentaram um esquema de segurança na operação. A expectativa é ultrapassar o número de 3.000 homens atuando nas ruas aqui da Grande Vitória. Entre eles vão chegar paraquedistas e tropas de montanha, além de equipamentos como mais carros blindados e também helicópteros que vão ajudar no patrulhamento. Nós teremos a capacidade de aumentar ainda mais, né, esse patrulhamento. O patrulhamento motorizado, patrulhamento a pé, postos de bloqueio de vias urbanas, bloqueio e controle de vias urbanas, são ações previstas e que
asseguram a segurança da população. O comandante da operação disse que os homens das Forças Armadas que estão atuando nas ruas da Grande Vitória têm treinamento para esse tipo de patrulhamento e garantiu que a ação deles aqui já reduziu o número de crimes. No final de semana, nós não estávamos sendo empregados, certo? Então, ali foi um número bastante elevado, dezenas de homicídios no sábado e no domingo. A partir do momento da nossa chegada, esse número caiu para números abaixo de um dígito, no caso, na casa de um dígito. Ele ainda esclareceu que a atuação do Exército no Espírito Santo é pontual e não substituirá a Polícia Militar no Estado. E percebemos, né, que a população capixaba conclama que a Polícia Militar volte, né, a desempenhar seu papel fundamental dentro da sociedade capixaba. Segundo o Sindicato da Polícia Civil, já são mais de 100 mortos desde que a crise na segurança pública começou. Hoje de manhã, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari foi assassinado na rua da casa dele, em Alvorada, Vila Velha. O crime revoltou e assustou ainda mais os moradores da região. Wallace Belmiro Fernaziari foi morto com 2 tiros dentro do próprio carro, na rua da casa dele, em Vila Velha. Ele era presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari há pelo menos 3 anos. Os amigos lamentaram a morte. E que agora eu não estou acreditando isso, porque eu conheço ele há 50 anos. Desde que eu nasci, eu conheço ele. Isso foi uma surpresa, que agora ninguém sabe o que aconteceu, né? Deixou a família dele com um filho pequeno, tudo, e para os pais dele, para os irmãos, uma tragédia dessa aí, dói como se fosse eu, como fosse um irmão meu, com tudo. Isso está doendo muito para todos os rodoviários que estão aqui. Segundo testemunhas, Wallace estava indo trabalhar em Guarapari quando tudo aconteceu. As câmeras dessa loja podem ter filmado a morte do sindicalista. As imagens serão analisadas pela Polícia Civil. Os peritos analisaram o carro ali mesmo na rua, colheram impressões digitais. O assassinato aumentou o clima de tensão na Grande Vitória. A gente, toda hora que vem para sair para trabalhar, a gente encontra com um cadáver na rua, a gente encontra com troca de tiro, a gente já não aguenta mais isso. E a CETURB foi procurada, mas até agora não se manifestou para informar como fica o transporte coletivo amanhã. E a sede da Rede Gazeta em Vitória foi atingida por tiros durante a madrugada. As imagens das câmeras de segurança mostram um carro prata na rua, em frente à Rede Gazeta. Repare que logo depois que o carro passa pela guarita, a pessoa no banco do carona coloca o braço para fora e aponta a arma. É o momento dos tiros. Foram 5 disparos. 4 atingiram os vidros do auditório, onde são realizados eventos e reuniões. Não havia ninguém no local. Depois de uma ronda em volta da Rede Gazeta, os seguranças encontraram as cápsulas e as marcas na vidraça. O caso está sendo investigado pela polícia. As cápsulas recolhidas já foram periciadas. A imagem gravada também vai passar pela perícia. Tudo será analisado para se chegar aos responsáveis por essa ação criminosa. E o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Espírito Santo, comentou os tiros na Rede Gazeta. O ataque à imprensa é inaceitável. Uma imprensa livre é o melhor caminho que tem a população. Nós precisamos de uma imprensa livre, nós precisamos de uma imprensa que não seja intimidada, nós precisamos de uma imprensa que possa expressar livremente sua opinião. A Ordem condena veementemente qualquer atentado à liberdade de expressão e, a meu sentir, esses tiros, esses disparos, significam ameaça, atentado à liberdade de expressão. É lamentável que isso aconteça. É lamentável que as coisas tenham chegado a esse ponto. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revista e a Associação Nacional de Jornais repudiam um ataque à Rede Gazeta. As associações condenam com veemência mais esta agressão à liberdade de imprensa e pedem às autoridades locais uma rigorosa apuração. As associações veem com grande preocupação as ameaças e agressões que os jornalistas do Espírito Santo têm recebido em função da cobertura da crise na segurança e, ao mesmo tempo, alertam para a disseminação de notícias falsas pelas redes sociais, gerando desinformação e insegurança. O Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo classificou o ato como inaceitável e cobrou punição aos autores dos disparos. Veja a seguir, representando